Hoje eu passei o dia fora, estive no hospital com minha avó, hospital público, e eu entendo agora, quando o Flávio fala... Deixa eu conectar aqui. Depender de sistema é uma coisa muito triste, porque você não tem autonomia. Você é dependente, você... Deixa eu colocar isso aqui pra dentro, que em casa geralmente faz um pouquinho de barulho. E agora eu entendo do porquê o Flávio fala sobre... Deixa eu colocar aqui pra gravar também. Sobre o problema ser o sistema. Entra governo, sai governo. Sempre será a mesma coisa. E aí eu penso... Cara, eu preciso vender mesmo. Vendas vai ser de fato como o meu passaporte para a vida que eu desejo. Porque se eu depender de sistema, depender de SUS, depender de INSS, eu vou ser só mais uma pessoa. Cara, ambiente hospitalar é uma coisa muito triste. Porque você se sente, como eu posso dizer, impotente, talvez. Ainda mais hoje, contextualizando, hoje eu fui com minha avó no hospital. Fecha minha porta aqui, faz menos barulho. Hoje eu estive com minha avó no hospital. A gente foi fazer uma... Ela tava com muita dor, não tava legal, fui até a casa dela. E eu vi o quão ruim é você ser dependente de alguém, dependente de um sistema, dependente de algo pra você conseguir algo, alguma coisa. Pra ter ideia, contando o que houve, a gente chegou lá, era por volta das 10 horas. Foi rápido ali a parte da triagem, a parte de fazer a tomografia. Tinha algumas pessoas piores na frente, então, lógica, né? A pessoa que tá com risco de vida, ela é prioridade, sempre. Então, aconteceu que a gente fez a tomografia, aí acabou a energia, a internet estava ruim, então, inclusive... Então não, a internet estava ruim, inclusive, e eu cheguei em casa, era 9 horas da noite, pra você ter ideia. Então, você ser dependente de algo para que você consiga ou precise fazer o básico, precise fazer um exame, precise, de certa forma, quase como viver. Ali entra a questão do salário mínimo, entra a questão do INSS. Cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu percebo que não é isso que eu quero. Não quero ficar dependente de um salário mínimo, recebendo migalhas, sendo que eu posso ter muito mais. E eu vejo o quanto eu sou beneficiado com aquilo que eu faço. E muitas vezes eu... Deixa eu aumentar um pouquinho. Melhorou um pouco, assim tá melhor. E o quanto eu talvez não esteja colocando em prática mesmo. Hoje eu fiquei, acho que foi umas 10 horas fora de casa, sem trabalhar, sem fazer nada. E eu vejo que eu sou muito beneficiado e que eu poderia estar ajudando ainda mais pessoas com isso que eu faço. E eu vejo que esse é meu produto, esse é o meu propósito. Eu estou desenvolvendo toda a minha estrutura, toda a minha linguagem. E eu entendo do porquê o Flávio não gostar do sistema. O problema sempre foi e sempre será o sistema. Não que eu vá revolucionar. Não, eu não quero revolucionar o sistema. A revolução que precisa acontecer é em mim. É em o Vitor parar de ser dependente de um sistema público de saúde, de um sistema público de previdência social, um sistema público que faça por mim o que eu poderia ter feito. E eu penso, qual que é o motivo do medo? Ele não tem razão no sentido de muitas vezes ser ignorado, e tá tudo bem ser ignorado.
Tá tudo bem não dar certo uma vez ou outra, contando que eu continue a fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu olho e vejo, cara, que coisa. Por que que parece que as pessoas não veem que essa dependência não tá tudo bem demorar, não tá tudo bem ser tudo empurrado com a barriga, não tá tudo bem. Não é isso. Não sei se é uma acomodação. E, cara, aquele filme da Matrix abriu muito a minha mente. Não que eu veja tudo com o sistema, mas existem sistemas que realmente controlam o mundo. O governo tá aí. O governo, não que eu seja alguém que... Pô, o governo funciona. É mais ou menos, né? Mas, cara, que loucura, meu. Eu não quero ser dependente disso. Eu não quero depender dos outros para que eu tenha uma saúde. Para quando eu ficar doente, eu fique num leito do hospital, onde eu tenho que ficar esperando tudo. E eu vejo que as vendas são o meu passaporte, não só para o mundo, mas para saúde. Eu sei que dinheiro não compra mais tempo de vida, não compra felicidade, não compra mesmo. Mas ele proporciona que o atrito que eu tenha com as coisas seja menor. Porque, por exemplo, hoje eu demorei... Deixa eu ver. A gente chegou às 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 horas. 11 horas. Se eu fosse calcular pelo meu tempo de trabalho, não valeria a pena eu ter ficado 11 horas dentro de um hospital pra gente ter um médico pra olhar uma tomografia computadorizada. Sendo que com o dinheiro poderia ter pagado a tomografia, o médico falaria, indicaria que a gente ia precisar fazer uma ressonância, indicaria para falar que a gente precisa de um ortopedista, indicaria para falar que a gente precisa de um fisioterapeuta. Ele daria o caminho pra gente e custaria bem menos, porque se eu vou parar para pensar hoje, o que é mais importante do que o dinheiro é o próprio tempo. Cara, e quando a gente começa a calcular, pelo menos do que eu acredito aqui, quando a gente começa a calcular as coisas pelo tempo que a gente investe e pelo tempo que muitas vezes a gente desperdiça, a conta não fecha. Cara, a vida é uma só. A vida tá passando. Essas 11 horas que eu fiquei dentro do hospital, elas não vão voltar. Não vão. E isso é terrível, porque, cara, são 11 horas da minha vida. Que talvez a gente poderia ter resolvido umas 3 horas por aí. Eu não sei. Mas eu penso... Não fecha, mano. Não fecha. O sistema é um problema porque... Ele quer que a gente fique refém. Ele quer que a gente fique dependente. Ele quer que a gente esteja dentro da linha de produção. Ele quer que a gente esteja refém. Não sei se você já assistiu Matrix, mas é libertador. Porque você olha que muitas vezes aquilo que te mantém feliz, te mantém alegre, com as migalhas, com aquela sensação de poder, não é aquele o máximo que poderia ser. Eu não quero ficar dependente, eu não quero revolucionar o sistema, eu não quero fazer nada disso. Eu quero que a minha vida não seja mais uma vida. Não quero ser só mais uma peça dentro da Matrix. Eu quero ser uma pessoa que fica refém do SUS, do INSS e fala que tá tudo bem, que a vida é pra ser desse jeito. Não é. Eu abnego, eu abdico, eu não quero isso. Passo pro outro. Eu não sei quais coisas vão acontecer, mas tá escrito e gravado aqui. Não é esse o meu futuro. Não é esse. Eu não vou ser uma pessoa dependente do INSS, não vou ser uma pessoa dependente do SUS. Funciona? Funciona. Mas poderia ser melhor.
E... Pô... Quando eu olho pra dentro do ambiente hospitalar, eu vejo que eu tenho tempo, que eu tenho coisa pra fazer e que às vezes pelo medo eu não faço. É difícil, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Tá gravado aqui. Eu não vou ser dependente, não vou ser só mais um. Eu não sou só mais um. Eu não sou.